E se eu te disser que o verdadeiro vilão de Toy Story 1 não é o Sid? E se eu te disser que o filme entrega isso logo na primeira cena, de um jeito tão simples que muita gente passou quase 30 anos sem perceber? Porque sim, o Sid é apresentado como uma ameaça assustadora para os brinquedos. Ele explode os bonecos, troca cabeças, prende o Buzz no foguete e transforma o quarto dele num cenário de terror infantil. Mas quando você reassiste Toy Story 1 com atenção, fica muito mais claro que o grande vilão interno da história é outro, o Senhor Cabeça de Batata. O quê? Do que você está falando? E eu sei que isso pode parecer brincadeira, mas o filme mostra isso desde o começo. A primeira brincadeira do Andy já coloca o Senhor Cabeça de Batata no papel de vilão. Só que a sacada é que ele não é vilão apenas na imaginação do Andy. Ao longo do filme, ele também age como vilão dentro da comunidade dos brinquedos. E eu não estou preocupado, e vocês não devem ficar. Claro que não está preocupado. É o preferido do Andy desde o jardim da infância. Ele planta dúvida, provoca ciúme, pressiona o Woody, influencia os outros brinquedos e ajuda a criar o ambiente perfeito para que o Woody tomasse a pior decisão possível. Eu sou o JM Carneiro do Cultura Pop Cia e hoje a gente começa uma série de reviews e análises especiais de Toy Story, preparando o caminho para Toy Story 5. E o primeiro filme, lançado em 1995, não é só o início de uma franquia amada, ele é um marco histórico da animação, considerado o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador, e também o filme que colocou a Pixar definitivamente no mapa do cinema. Mas o mais interessante é que, por trás dessa revolução técnica, existe uma história muito madura sobre amor, ciúmes, substituição, identidade, medo de perder espaço e amizade. E é isso que eu quero destrinchar aqui com vocês. Para não perder essa nossa série inteira completinha, se inscreve no canal e também na próxima semana, Toy Story 5 chegando, a gente vai trazer tudo para vocês aqui a partir do dia 17. Vamos começar pela primeira cena. O Andy tá brincando com os brinquedos, e nessa brincadeira o Senhor Cabeça de Batata aparece como o bandido. Muito bem, vocês! É um assalto! Não se movam! Ele é o assaltante, o criminoso, o vilão daquela história imaginada pela criança. E isso parece só uma brincadeira normal, porque toda criança pega um brinquedo e transforma em vilão. O outro vira herói, um vira monstro, policial, o que for, né? Só que em Toy Story 1, essa escolha não é aleatória. O filme está plantando uma ideia. Porque quando os brinquedos ganham vida e a história começa de verdade, o Senhor Cabeça de Batata continua ocupando esse papel. Não como o vilão que quer destruir o mundo, né? Não é esse tipo de coisa. Não é um Scar, não é um Jafar, não é o Hades. Mas ele funciona como antagonista interno da comunidade dos brinquedos. Ai, porquinho, olha, eu sou Picasso. Ah, não entendi. Seu porco sem cultura. Ele é aquele personagem que desestabiliza o grupo por dentro. Sabe aquela má influência? Eu vou te provar, tá? Ele tá sempre desconfiando do Woody, sempre alfinetando, sempre fazendo piada no pior momento, sempre colocando uma frase que parece engraçada, mas que vai corroendo a liderança do Woody. E se o Andy começar a brincar mais comigo, Woody, vai me empurrar pela janela também? E quando o Buzz chega, ele é um dos primeiros a alimentar a insegurança do Woody. Ele percebe que o Woody está com ciúme, percebe que o Woody está abalado, e em vez de ajudar, ele aperta mais esse botão. Cuidado pra não ficar na frente do laser quando ele dispara. Puxa, um laser! Por que você não tem um laser, Woody? Não é um laser, é só uma luzinha que pisca. E é justamente aí que o filme é muito inteligente. Porque o vilão externo pode ser o Sid, mas o vilão emocional, aquele que vai ajudar a empurrar o protagonista pro erro, é o Senhor Cabeça de Batata. Ah, está ficando tenso. Quando Buzz Lightyear chega, o Woody tenta manter a pose. Ele tenta agir como líder, tenta fingir que tá tudo bem, tenta dizer que aquilo não muda nada, mas muda sim, e muda muito. Até aquele momento, o Woody era o favorito do Andy. O quarto tinha tema de cowboy.
A cama, os desenhos, a imaginação do Andy, tudo parecia girar em torno dele. O Woody era o centro daquele mundo. A chegada do Buzz destrói esse equilíbrio. De repente, o Andy ganha um brinquedo novo, moderno, brilhante, espacial, cheio de recursos. E o quarto muda. O universo cowboy começa a ser substituído por um universo espacial. Vem cá, o que esse botão aqui faz? Vou mostrar. Buzz Lightyear em ação. Caramba, o Woody também faz isso. O dele é uma cordinha de puxar, só que tem som de taquara rachada. O Andy troca o tema do quarto, troca a atenção, troca o foco. E o Woody percebe isso e sente pra caramba aqui, ó. Só que uma coisa é perceber a mudança. Outra coisa é ter alguém constantemente dizendo, direta ou indiretamente, algo como, né? Você tá sendo substituído, olha aí, hein? E esse cara é o Cabeça de Batata. Ele cumpre muito bem esse papel. Ele não precisa fazer um grande plano. Ele não precisa manipular como um vilão clássico. Basta ir alimentando o incômodo. Basta jogar pequenas provocações, botar o dedo na ferida. Basta transformar a insegurança do Woody numa certeza. E aí, o Woody, que é o líder, que é o brinquedo mais responsável, que deveria proteger a todos, começa a perder o controle. Ele não quer machucar o Buzz de verdade, mas ele quer tirar o Buzz do caminho. Ele está dizendo que não foi um acidente. O que quer dizer? Que o cabeça de ovo foi empurrado pelo Woody. O quê? Aqui entra uma coisa muito importante. Durante um trecho do filme, o Woody também se torna um mini vilão. E isso não significa que ele deixa de ser o protagonista, nem que ele é uma pessoa horrível, um brinquedo horrível, né? Significa que ele comete uma escolha moralmente errada, movido por ciúme, medo e insegurança. Cá entre nós, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Quando o Woody percebe que o Andy pode escolher o Buzz para ir ao Pizza Planet, ele tem a ideia de jogar o Buzz para trás do móvel. O plano não era jogar o Buzz pela janela. Aquilo que aconteceu foi um acidente. Mas o plano original já era ruim. Ele queria esconder o Buzz para ele ser escolhido. Ele queria manipular a situação. Ele queria recuperar o lugar de favorito não por mérito, não por amor, não por amizade, mas eliminando a concorrência. E isso é muito forte, porque Toy Story 1 não transforma o Woody num herói perfeito. Muito pelo contrário. O filme mostra que o medo de ser substituído pode fazer alguém bom tomar uma atitude feia, uma atitude errada. E é exatamente isso que torna o arco dele tão bonito. Porque ele erra, ele cai, ele perde a confiança dos outros brinquedos, ele se desespera e depois ele precisa reconstruir tudo. Essa é uma das grandes forças do roteiro de Toy Story 1. O Woody não aprende porque alguém deu uma lição bonitinha nele. Ele aprende porque sofre as consequências do próprio erro. Outro detalhe interessante é como o Sr. Cabeça de Batata influencia os outros brinquedos. O porquinho, por exemplo, muitas vezes vai na onda dele. Tem gente que acha que o porquinho é o vilão, mas está completamente enganado. O clima do grupo começa a mudar porque a desconfiança vira quase um contágio. E isso também é muito realista. Em qualquer grupo, sempre existe aquele personagem que joga dúvida, que provoca, que faz piada, que transforma insegurança individual em movimento coletivo. Espera aí. Você não acha que eu tive a intenção de empurrar o Buzz pela janela? Acha, Cabeça de Batata? Pra você é senhor cabeça de batata, seu assassino covarde. Mas foi um acidente, pessoal. E o filme mostra isso com muita habilidade, né? A comunidade dos brinquedos, que no começo parece organizada, né, em torno da liderança do Woody, começa a rachar por dentro. O Buzz não chega apenas como um brinquedo novo, ele chega como uma ameaça ao sistema emocional do quarto. E o Cabeça de Batata é quem melhor percebe essa oportunidade de abalar o Woody. Mas agora vamos falar do Sid. Porque sim, do ponto de vista dos brinquedos, o Sid é assustador, né? Ele explode brinquedo, desmonta boneco, troca partes, faz experiências, prende o Buzz num foguete que vai explodir. Para um brinquedo vivo, ele é um monstro. Mas aí vem a pergunta: o Sid sabe que os brinquedos estão vivos? No começo do filme não sabe não, né?
Então brinque direito. Quando o Buzz vê o Sid pela primeira vez, ele pergunta algo como se aquele é um menino feliz. E por mais absurda que a frase pareça, naquele contexto, ela é muito importante. Porque visto de fora, o Sid é isso. Uma criança brincando, que mal tem, né? Uma criança com imaginação fértil, com um senso de brincadeira mais agressivo, de fato, mais destrutivo, mais caótico, mas ainda assim, uma criança. Ele não sabe que está torturando seres vivos. Ele não sabe que aqueles brinquedos sentem medo. Ele não sabe que trocar cabeças ou amarrar foguetes tem consequência para esses brinquedos. Não acho que esse rapaz tenha feito faculdade de medicina. Doutor, o senhor conseguiu! E vamos ser sinceros, vou fazer uma meia-culpa aqui, vai. Muita criança já arrancou braço de brinquedo, mordeu o boneco, desmontou carrinho, bateu um brinquedo no outro, inventou histórias violentas sem pensar que aquilo era crueldade. A diferença é que em Toy Story os brinquedos têm vida, então isso vira um terror. Por isso que o Sid é um vilão de perspectiva. Para os brinquedos, ele é um monstro, mas para o mundo humano, ele é só uma criança problemática, intensa e criativa demais. E isso é genial. Mostra pra gente que tudo, absolutamente tudo, depende do ponto de vista. E aí vem uma das viradas mais bonitas de Toy Story 1. Durante boa parte do filme, a gente olha para os brinquedos modificados do Sid como se eles fossem monstros. Eles têm partes trocadas, corpos estranhos, combinações bizarras. O filme usa linguagem de terror para apresentar esses personagens. O Woody e o Buzz acham que eles são perigosos, são canibais. A gente também acha. Só que depois descobrimos que eles não são monstros, eles são vítimas. E mais do que isso, eles são generosos. Eles ajudam o Buzz, eles ajudam o Woody, eles se unem para enfrentar o Sid. E essa é uma lição muito bonita sobre aparência, preconceito e a amizade inesperada. Às vezes, quem parece assustador é justamente quem vai te estender a mão no momento difícil. Às vezes, quem parece fora do padrão é quem entende melhor a sua dor. E às vezes, quando seus próprios amigos viram as costas, são os desconhecidos que te ajudam a voltar para casa. Literalmente, né? Essa parte é muito forte, porque conecta diretamente com o tema da amizade. Como que é o tema do filme? Amigo, estou aqui, né? Pô, essa música pega demais, né? Fazendo um parênteses aqui. Amigo, estou aqui. O Woody é abandonado pelos brinquedos do Andy, mas é acolhido pelos brinquedos do Sid. E isso muda a história de Toy Story. Para mim, o tema central de Toy Story 1 é esse. Amar alguém mesmo sabendo que você pode ser substituído. Porque ser brinquedo nesse universo é viver para uma criança. O valor de um brinquedo está profundamente ligado ao amor que ele recebe do seu dono. Só que crianças crescem. Crianças ganham brinquedos novos. Crianças mudam de fase. Crianças trocam de interesse. E os brinquedos precisam lidar com isso. O Woody vive o medo de perder o lugar. O Buzz vive a dor de descobrir que não é aquilo que ele achava ser. E os dois precisavam aprender que o amor do Andy não é uma competição simples de primeiro e segundo lugar. Claro, existe o brinquedo favorito, existe ciúme, existe insegurança, mas o filme caminha para uma ideia mais madura. O amor não precisa ser posse. O Woody não precisa destruir o Buzz para continuar sendo amado. Ele precisa aprender a dividir esse amor. E isso é muito bonito porque vale para a vida. Vale para a amizade, para a família, para relacionamento, trabalho, para tudo. Às vezes a gente acha que a chegada de alguém novo diminui nosso valor, mas em muitos casos ela só muda o lugar que a gente ocupa. E mudar de lugar não significa deixar de ser amado. Agora vamos falar do Buzz, porque o arco dele é perfeito. Eu sou Buzz Lightyear. Eu venho em paz.
Ele começa o filme acreditando completamente que é um patrulheiro espacial. Ele não acha que é um brinquedo. Ele acha que está numa missão. Ele acha que pode voar. Eu vou, ele fala, né? E o filme tira essa ilusão dele de forma brutal. Quando o Buzz vê o comercial e descobre que é um produto, que é um brinquedo, que existem vários iguais a ele, que ele foi fabricado, vendido, embalado, aquilo destrói sua identidade. Não é só descobrir que não voa, é descobrir que não é quem pensava que era. Isso é muito profundo para uma animação infantil. E depois tem gente que diz que é só um desenho. E aí vem a fase da Senhora Marocas, quando a irmã do Sid pega ele e transforma o Buzz em outro personagem. Viu, chapéu? Eu sou a senhora Marocas! Para com isso, Buzz! Ele aceita aquilo porque tá quebrado. Ele tá tão perdido que qualquer identidade serve. Se ele não é patrulheiro espacial, então talvez seja aquilo. Ele desiste de si mesmo por alguns minutos. E aí vira a Senhora Marocas. O que foi que houve com você? Um dia você tá defendendo a galáxia inteira e de repente está aqui aturando a Maria Antonieta e a irmãzinha dela. Mas o Woody ajuda o Buzz a entender a verdade mais importante. Ele não precisa ser um patrulheiro espacial real para ter valor. Ele é um brinquedo. E ser brinquedo naquele universo é algo lindo. Ele faz uma criança feliz. Ele é amado, ele tem uma missão, só que a missão não é salvar a galáxia do Imperador do Mal Zurg. Essa virada é maravilhosa, porque o Buzz perde uma fantasia, mas ganha uma verdade. Ele descobre de uma vez por todas quem ele é. E isso é bom pra caramba. Você poder olhar pro seu espelho e falar, eu sei quem eu sou. E claro, tudo culmina na ideia mais famosa. O Buzz não voa, ele cai com estilo. Ah, obrigado, muito obrigado. Mas isso não foi voar. Isso foi cair com estilo. E essa frase é brilhante porque junta humor, identidade e aceitação. No começo, o Buzz acredita que voa. O Woody insiste que ele não voa. Depois o Buzz descobre que realmente não voa não. Mas no final, quando eles estão voltando pro Andy, aquela queda com estilo se torna um voo emocional. Está voando. Isto não é voar, isto é cair com estilo. Porque agora o Buzz sabe quem ele é. O Woody também sabe. Eles não estão mais competindo. Eles estão juntos. E aquilo que no começo era motivo de conflito, vira linguagem de amizade. O Buzz não precisa provar que é um patrulheiro de verdade. O Woody não precisa provar que é o favorito. Os dois só precisam voltar para casa. Tem uma cena que fica ainda mais interessante quando a gente conhece todos os filmes da franquia. A briga no posto de gasolina. Você é um brinquedo! O Woody e Buzz se enfrentam, discutem, se perdem. E quando o Andy e a sua mãe vão embora sem perceber, o Woody entra em pânico. Ele percebe que virou um brinquedo perdido. Estou perdido. Sou um brinquedo perdido. E isso é muito forte, porque naquele momento, pro Woody, ser um brinquedo perdido é o pior pesadelo possível. Ele não existe sem dono. Ele não existe sem o Andy. Ele não sabe quem é se não tiver voltado para um quarto. E aí, quando a gente olha para o futuro da franquia, isso fica ainda mais bonito, porque tem Toy Story 4, né? Quando o Woody completa uma evolução gigantesca ao escolher ser um brinquedo perdido ao lado da Beth. Aquilo que em Toy Story 1 era desespero, lá na frente vira liberdade. Então, esse primeiro filme já planta uma sementinha que só floresce muitos anos depois. Agora vamos voltar para a amizade do Woody e do Buzz, porque ela não começa bonita. Ela nasce de rivalidade, ciúme, briga, acidente, abandono, medo e necessidade. E talvez por isso ela funcione tão bem. Porque eles não viram amigos porque o roteiro mandou. Eles viram amigos porque passaram por coisas juntos.
O Woody vê o Buzz quebrado emocionalmente. O Buzz vê o Woody desesperado para voltar para o Andy. Os dois se salvam, se enfrentam, se ajudam e aos poucos entendem que são mais fortes juntos. Essa é a base de toda a franquia. A dupla Woody e Buzz funciona porque eles representam duas formas diferentes de lidar com identidade. O Woody sabe que é um brinquedo, mas tem medo de perder seu lugar. O Buzz não sabe que é um brinquedo, mas precisa encontrar seu lugar. Um completa o outro perfeitamente. No fundo, Toy Story 1 é um filme sobre identidade. O Woody precisa entender que ele não é apenas o favorito. O Buzz precisa entender que ele não é o patrulheiro espacial. O Sid precisa ser visto não só como um monstro, mas como criança. Os brinquedos do Sid precisam ser vistos não como monstros, mas como amigos. O Senhor Cabeça de Batata precisa ser visto não só como alívio cômico, mas como antagonista emocional. Todo mundo no filme parece ser uma coisa e revela outra. E essa é uma das razões pelas quais ele envelheceu tão bem. A animação pode ter uma textura de 95, né? A tecnologia pode parecer datada em alguns momentos, mas o roteiro continua muito forte, porque o roteiro entende pessoas, mesmo falando de brinquedos. E talvez seja por isso que quase 30 anos depois, a gente ainda esteja aqui falando dele, revendo, reinterpretando e se preparando para mais um capítulo dessa franquia. É a maior animação de todos os tempos. A franquia Toy Story é a maior animação de todos os tempos. A gente pode até olhar e falar, para que eles vão fazer mais um filme? Mas se for para contar uma história dessa, pode fazer. E você, gostou desse vídeo? Então saiba que a gente está preparando outros 3 vídeos contando as histórias de Toy Story 2, 3 e 4 também sobre essa perspectiva. Então vem com a gente, se inscreve no canal porque já já o vídeo de Toy Story 2 está chegando, tá? Já vou gravar aqui na sequência e a gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, você pode assistir outros conteúdos que estão aparecendo aqui na tela, como a nossa playlist completa com essa sequência de Toy Story, caso os próximos vídeos já tenham saído, ou também, é claro, a cobertura completa de Toy Story 5.